Oh, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma live aqui. Tô arrumando um pouco meu cabelo. Hoje nós vamos falar do despertar. Não é do despertar da consciência, não é do despertar espiritual, nem o despertar dessas coisas todas aí que vem falando, não. É despertar do seu palhaço interno. Como que você pode ser beneficiado através de algumas estratégias, de algumas dicas relacionadas à palhaçadaria. Beleza? Vamos aguardar aqui a nossa convidada aparecer e, enquanto isso, nós vamos convidando as pessoas para ingressarem. Olá, boa noite. Olá, boa noite. E essas borboletas na barriga? Deixa eu procurar um filtro. É, Ah, bom, eu sempre tenho esse tipo de sentimento, assim, uma pressão, sei lá, um negócio estranho, né? E eu acho que a nossa live aqui ela vai falar bastante sobre isso, né? Sobre. Porque, em tese, esse processo da gente de nos expor, né? Ele é um processo onde o palhaço, né? O difícil. palhaço ele se expõe, né? O palhaço ele é ele Uhum, mesmo, né? Então eu vou até sim. colocar aqui no nosso comentário. Eu vou convidando você que está entrando agora e você também. Como é que você gosta de ser chamada? É Ferracina? Ferracina é meu nome de palhaço. Eu me chamo Aham. Ana Flávia. Mas Ana pode me Flávia. chamar de Flávia, de Ana Flávia Ferracina, para você se sentir à É, vontade. Uhum. é, Deixa eu mandar um aviãozinho aqui pro povo. faz isso. Você que está entrando aí, a gente vai falar hoje sobre o despertar, né, do palhaço, Isso. despertar do seu palhaço interior. Eu vou deixar aqui. Se você tem algum comentário em relação a esse tema, já vou te convidando para deixar aqui. Vamos aguardando então quantas pessoas vão entrando. Ana Flávia, eu queria te perguntar o seguinte: o que que você faz hoje? O que que você tem feito hoje? Como você chegou a fazer isso que você faz hoje? Ai, foi um longo caminho, né? Um longo processo árduo. Uhum, Como eu falei, eu me chamo Ana Flávia. Eu sou casada, tenho 3 filhos, uhum, e sou consultora de imagem, né? Trabalho com moda há 8 anos e sou voluntária há mais de 15 anos. Como doutor palhaço, é, tem 1 ano e meio mais ou menos, indo já pro. Mais de 1 ano e meio, um pouquinho. uhum, E esse processo, né, do autoconhecimento, ele já vem mais ou menos há 4 anos. E foi assim, o despertar mesmo de todo o meu autoconhecimento foi através da Ferracina, através de todos esses cursos que eu tenho legal. feito, do palhaço, né, de despertar, né, desenvolver, de jogar aí o nosso verdadeiro eu para o jogo. Hoje você trabalha, você faz um trabalho para outros palhaços também, né? Isso, assim. E aí, voltado à palhaçaria hospitalar, eu montei um closet solidário, que Aham. é as pessoas, o palhaço voluntário, ele vem aqui, no momento é só feminino, tenho investido em peças e eu só consegui investir por enquanto no feminino. Em breve teremos também figurinos masculinos. Então o voluntário, ele vem aqui no Closet Solidário, ele pode escolher até 6 peças, ficando com essas peças até 7 dias, marcamos um retorno, higienizamos essas peças e colocamos novamente para o Closet Solidário. Aqui dentro do Closet Solidário, ele também recebe consultoria. Qual a melhor cor, né, dentro do temperamento do seu palhaço,
o estilo pessoal dele. A gente faz uma consultoria para poder deixar esse palhaço harmônico no ambiente que está lá. Ele é um perfil um pouco diferente dos outros palhaços, né? O doutor palhaço, ele Bacana. tem uma forma específica de se vestir. Legal. Que massa. É, E o que que significa palhaço para você? Palhaço, para mim, Uhum. significa ser eu mesmo, me expor, trazer a minha essência, trazer o que eu tenho dentro de mim. No Uhum. momento, eu consigo derramar vida, né? Porque o palhaço é suas emoções, suas sensações, e eu consegui, através desse autoconhecimento, saber onde está o meu máximo de potencial. Então, hoje, a minha palhaça derrama vida. Já derramou dores, né? Já fez pessoas sofrerem, mas hoje eu prefiro derramar o que eu tenho em mim, que é a vida. Alegria, amor. Legal. É, Como que você acha e como que você que está assistindo aí a live, o que significa para você palhaço? Assim, em poucas palavras, coloca aqui nos comentários. Eu gostaria de saber. E eu queria deixar para você, Ana Flávia, outra pergunta. O que você acha que nos ajuda o palhaço? Talvez em você, né? O que mudou depois que você se descobriu enquanto palhaço? O que você acha que mudou e quais são os benefícios na nossa vida que você acha que pode trazer o palhaço em si? Então, tem algum tempo para eu responder? Porque para eu responder isso eu teria que fazer um resumozinho, né? Tem um tempo eu posso falando, qualquer coisa você me Não, corta. eu vou te cortando. Deixa eu só então te contar. A Miriam comentou Ah, que expor a minha essência é o que significa palhaço para ela. exatamente. Tá É o alinhado, seu né? O eu, que né? você traz. Sim, Legal. exatamente isso. Então, É, como que você acha que o hoje nós vamos. palhaço. Eu estou muito feliz, né? Como eu falei, estou com borboletas na barriga, porque isso é um tema assim que mexe muito comigo. Me deixa Legal. extasiada, assim, sabe? Eu fico muito feliz em falar sobre isso. Então, bater Aham. esse papo hoje, né? Falar um pouquinho sobre rir-se de si próprio, né? E não levar a vida tão a sério. Isso é um treinamento assim básico para a vida, né? Massa. E a minha, deixa eu abaixar a luz aqui um pouquinho. E a Legal. minha, e a Não, minha, assim, desculpa, pode falar. desculpa, vai. Eu É ia que às vezes comentar, atrasa aqui. eu ia comentar que você falou de rir de si mesma, né? Eu vi um vídeo esses dias, ela comentando, uma pessoa comentando que o palhaço, quando ele, por exemplo, o palhaço é gordo, né? Então ele é gordinho, então ele não vai olhar para aquilo com uma tristeza ou com, sei lá, com um olhar deprimido, talvez. Ele vai olhar e talvez vai murchar a barriga diante de um outro palhaço, por exemplo, ou de uma outra pessoa magra, né? Ele vai murchar a barriga ou ele vai fazer. é, na- Tem pessoas que fazem graça da barriga, tipo assim, foi muitos anos para construir essa barriga aqui, né? Eu não sei, ali talvez seja Uhum. uma graça um pouco, não sei, que eu não acho que seja a graça do palhaço, né? Tipo assim, eu acho que é mais tentar esconder alguma coisa, tentar minimizar um problema, não sei, não querer encarar com seriedade, que talvez aquilo possa ser realmente um problema para a saúde dela, não necessariamente só estético, mas em si o palhaço ele consegue brincar e rir de si mesmo, como você falou, né? Sem precisar ter aquele pesar de eu sou gordo, estou sendo julgado, ou isso diminui aquilo que eu sou, ou, enfim, entende, né? Sim, Mas só comentando essa questão que eu achei interessante de ter a capacidade é, para de si, né? olhar para si e rir de si mesmo. E rir de si mesmo. Isso é muito legal no jogo, porque é o que eu falo dentro das consultorias, né? Eu faço consultoria, né? Que a gente chama para os Aham. palhaços. E a gente brinca com isso. Eu falo o seguinte, que o que a moda tradicional tenta esconder, o palhaço ele traz isso para o jogo. Eu tenho um ombro largo, eu sempre falo isso, né? Nas lives Aham. que eu gosto de brincar, eu tô aqui, ó, com o meu ombro. Eu tenho um ombro largo e afino um pouco mais as minhas pernas. Se eu fosse na moda tradicional, se eu não conhecesse hoje quem é a Flávia, meu tipo de corpo, né, o meu potencial, eu estaria escondendo isso. Mas o Uhum. palhaço, ele traz isso para o jogo e ele brinca com isso, ele ri de si mesmo. Então, ele achando graça nele, é,
provável que o público responda isso também de uma forma positiva. Então você brinca com a barriga, você brinca com o ombro, você tem a perna fina, né? Na moda tradicional você esconde, no seu palhaço você usa uma calça mais Uhum, apertadinha, deixa em cima mais uhum, largo para ficar algo uhum. mais engraçado. Porque para você ser um palhaço harmônico não significa que você não esteja engraçado. Então não tem muito não a ver com essa questão de você entender quem é você mesmo e brincar, né? Se jogar Aham, mesmo nisso. Ser palhaço é legal. isso aí, é se expor mesmo, não tem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Vidal comentou que não gosta muito de palhaço. Vidal, me diz aí por que você não gosta de palhaço? O que que tem no palhaço que não te. Mas tá tudo bem também não gostar. Tudo Tem bem, até tá tudo pessoas que têm bem. medo, né? Tem crianças que têm medo, eu não sei É, por quê, mas enfim, tem casos e existe casos. uma doença. O problema não é o palhaço em si, é o estereótipo, mas talvez ou uma Uhum. pessoa que estava vestida de palhaço. E a Miriam comentou que o palhaço é brincar com o seu ridículo. Vamos Legal. falar sobre isso. Uhum. Beleza, então os benefícios aí de ser, de ter esse despertar do palhaço. Então continua aí com a tua. Então, a minha magnífica obsessão, né, pelo esse jogo do palhaço começou com perguntas Aham, assim muito simples. O que o meu palhaço pode fazer hoje que resulte numa diferença sensível, né? Já trazendo assim do meu propósito de vida e que isso uhum, ajude tanto a mim quanto aos outros, né? A moldar assim o destino dessas pessoas. O que eu posso fazer de uma forma mais agradável e significativa para ajudar essas pessoas? Então, desde muito cedo eu desenvolvi, sabe, essa convicção de que todos nós estamos aqui para contribuir de algo, com algo, aham, né? Que no fundo de cada um existe um dom especial. E eu acredito sinceramente nisso, porque eu vivi isso. Então, assim, eu acredito que nós temos dentro de nós um gigante enorme, mas que muitos ainda têm esse gigante adormecido, né? E a palhaçaria, o curso do clown, né? Na verdade, você não precisa ser um palhaço, mas você pode estar fazendo esse curso. Eu até incentivo as pessoas a fazerem esse curso, porque ele é a faísca, sabe? Aquela centelha de aham, despertar aquele gênio que existe dentro da gente, aquele uhum, talento que muitas vezes possuímos e deixamos ali, escondidinho, guardado, com medo, né? Muitas vezes do uhum, julgamento, das coisas. uhum. O palhaço, ele nos ajuda a reconhecer o nosso valor também, né? Talvez Sim. a gente ter a capacidade de rir da gente mesmo, é necessário que a gente tenha uma autoaceitação, a gente aceite a gente como a gente é. Você aceita o teu ombro largo, eu aceito a minha Sim. orelha um pouco maior, eu aceito, não sei, né? O meu Uhum. fracasso em alguma coisa, né? Sim, É preciso que a gente aceite isso para poder jogar com isso, ou brincar de alguma forma, ou aprender com isso. sim, sim. Eu acredito também muito nisso. E é o autoconhecimento, é você se amar do jeitinho que você é e você usar isso para o seu benefício, né, para trazer alegria para você e para trazer alegria para o outro. Porque assim, eu, Flávia, prefiro acreditar, né, eu sou cristã, então eu prefiro acreditar que o nosso Criador, ele não concede privilégios para cada um de nós, né? Uhum, Assim, uma pessoa singular, mas com oportunidades iguais para cada um experimentar a sua vida em plenitude. Então, acredito que a escolha e a ação está em nossas mãos, né? Hoje eu tenho essa sorte de estar aqui compartilhando isso com vocês, o que há de melhor em mim. Há um tempo atrás eu só tinha dor, né? Devido a tudo que eu passei. Mas hoje, devido à cura, devido a toda essa questão do que a ferracina me trouxe, essa coragem de expor tudo que eu sou, uhum, independente dos meus defeitos ou qualidades, né? uhum. Então, é uma oportunidade, eu me sinto, assim, sinceramente, muito grata, como falei com você, e muito entusiasmada. Então, assim, muito obrigada, né, por me permitir estar compartilhando aqui um pouquinho. Eu sei que você também comentou comigo que você já passou por esse processo, Aham, do palhaço, né? Lá no Instituto Alegrar. Então aham. você sabe, tem uma base, né? É, legal. O Vidal respondeu aqui por que ele não gosta do palhaço. Realmente teve alguma questão quando ele era pequeno e a mãe dele usava o palhaço para meter o medo nele e ele acabou tendo É, medo
e nunca gostou. Assim, Isso acontece com várias coisas, né? Isso acontece com várias coisas. E eu acho que o processo do palhaço ele pode também ajudar. sim, Porque eu acho que o palhaço não sei, posso estar errado, mas eu vou colocar aqui, quero depois ver a tua opinião. Eu vejo que quando você. O olhar do palhaço, talvez, né, ele também contempla o olhar do não medo também, né? Do contrário do medo, talvez seja o amor ou a alegria, não sei. Porque quando eu vou brincar com alguém, quando eu vou jogar com alguém, pensa numa criança, né? Ela não tem medo sim, do que o julgamento vai vir atrás, né? E aí no caso sim, né, pegando esse exemplo do Vidal Prazeres, o que acontece? O medo ele só persiste quando, na minha visão, tá? E eu estou estudando psicologia e posso estar uhum, errado, mas enfim, estou aberto aqui para errar também, porque o palhaço ele está aberto para errar, né? Então, o que isso, é isso aí. acontece? Quando eu tenho o medo, na minha visão, ele só persiste quando eu dou relevância para ele, quando eu acho que ele é maior do que eu. Então, eu só me deixo paralisar diante de um público quando eu acredito que o meu medo não é o público, é o meu medo é maior do Isso, que a minha capacidade de lidar com as circunstâncias. Né? Então, sim, eu vejo que esse processo da gente se permitir cada vez mais, a gente ousar ir ali, ousar fazer uma coisa que nos dá medo, né? O palhaço é esse convite direto, né? sim, Então, é esse convite direto da gente ousar fazer algo que pode parecer ridículo, né? Alguém comentou que é, uhum, sorrir do seu ridículo, não há uma possibilidade de passar por ridículo. Mas esse é um medo que a gente tem e que a gente vai começando a aprender a lidar melhor com ele a partir do momento que a gente vai se permitindo. E talvez quando a gente vai se abrindo cada vez mais ao incerto, ao inseguro, ao medo, talvez outros medos também podem vir a cair. A gente pode aprender a lidar melhor com outros medos. Não que isso vai curar o teu medo, né, Vidal? Mas acho que talvez seja um caminho aí onde você consiga aprender a lidar melhor com isso. É lógico que medo do palhaço, assim, talvez nem seja tão relevante para você tentar querer eliminar esse medo, mas quais são os outros medos que os outros possivelmente medos. a tua mãe ou outros parentes colocaram em você, sejam amigos de colégio, que foram medos que foram colocados em você e que estão moldando o teu comportamento até hoje, né? Eu acho que o palhaço Sim, ele nos dá essa permissão de a gente conseguir ser mais autêntico. O que é ser mais autêntico? É ser cada vez menos controlado por algum tipo de medo, por algum tipo de condicionamento, né? Que colocaram sobre a sim, gente, mas que a gente consiga ser realmente movido pelo amor. Inclusive tem um livro que é muito interessante, que ela fala da vida criativa, né? E que o contrário do amor seria, o contrário do medo seria o amor. Quando a gente vive pelo amor, não há medo. Então, sim, existem dois caminhos para a gente decidir, né? Dois lados, sim, assim. Então, sim, o que você acha disso tudo? Eu abri aí sim, uma grande discussão, eu queria saber a sim. tua opinião, que eu acho que Mas é verdade. responde um pouco Sim, dessa pergunta que eu abri, né, dos benefícios do palhaço, do despertar do palhaço, mas... sim. Eu fiz um curso especialista em pessoas e fiz 2 anos e meio de um programa Cura Interior, para poder entender, porque eu também era uma pessoa cheia de medo. Se eu não tivesse Uhum, partido para a ação, falar, não, eu vou tentar, eu não estaria aqui uhum, nem falando com vocês, que eu tinha pavor de falar em público, eu tinha pavor até de falar aham, com a pessoa do meu lado. Meu de julgamento, de falar errado, né, de aham, expor a minha opinião. Então, nesse tempo, estudando sobre a alma e a mente, eu reconheci que existe um poder dentro dos indivíduos, né, dentro de nós, de mudar qualquer coisa em nossas vidas assim, ó, no instante. Tem que ter o querer, mas também precisamos partir para a ação, porque se eu não tivesse dado esse passo de ir atrás da cura, né, que é a ação, eu não teria conseguido, eu não estaria aqui hoje. Então, cada pessoa, ela possui esses recursos, né, como você falou aí, você tem estudado isso, então você sabe que cada pessoa, ela possui esses recursos internos, né? E que se eles não forem despertados, eles vão permanecer ali adormecidos por toda a vida. E esse processo do palhaço, ele nos ajuda exatamente para isso, né? A tomarmos essa coragem de despertar esses recursos. Então, no caso dele, esse medo, caso não faça tanta diferença na vida dele, mas
Hum. Né? Você mencionou a questão, às vezes, da crença limitante. O seu pai falou, você acreditou, a sua avó falou, você acreditou. Pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida, elas botam essas crenças limitantes, a gente cresce com isso e deixa de fazer muita coisa na nossa vida. Então, é necessário, sim, partir para ação e procurar ajuda, né, para romper isso. A gente está dando o exemplo do Vidal aqui. O Vidal se expôs, né? Foi um exemplo Sim, de palhaço, né? Aquele que coragem, né? coloca, Uhum. que precisa de coragem, né? Legal. Sim. Só um Pode comentário, porque assim, complementar. eu acredito que muitas pessoas elas falham na vida exatamente por isso, porque elas acabam se especializando em coisas secundárias, né, esquecendo de romper esses padrões limitantes que a gente acaba aprendendo com o palhaço, né, que a gente precisa ter foco, viver o presente no seu máximo potencial. Então, eu acho que a gente precisa quebrar isso mesmo. Nossa. E só dele expor, eu creio que ele já quebrou e muita coisa, né? É, legal. É, bacana. Eu já fiz algumas experiências assim parecidas fiz alguns cursos e experiências mesmo assim, que é preciso a gente se colocar de uma maneira vulnerável e tal, e é legal quando você se permite isso e o outro é recíproco, né? Porque não sei, mas parece que às vezes a gente tem uma crença na cabeça ou algum padrão de que tipo achar que sempre o outro não vai ser recíproco, ou sempre o outro, por exemplo, vou dar um exemplo interessante, não sei se isso acontece com você, bom dia, né? Você já se deparou com aquela situação onde você, tipo, eu dou bom dia ou não dou bom dia? Eu dou bom dia ou não dou bom dia? Eu dou bom dia? Já? Tipo assim, eu tô com medo de dar E bom se dia, eu mas a der pessoa bom não dia, a pessoa não me responder. responder? E se eu levantar a mão assim e a pessoa não. Ou seja, a gente talvez, a grande maioria, não sei se é a maioria, mas enfim, tem uma grande parcela aí que parte do pressuposto que as pessoas não vão responder positivamente. Ou seja, elas vão Sim, responder negativamente. E talvez seja por vários fatores, né? sim, Então, o que que acontece? Quando eu me exponho, eu me coloco vulnerável e eu percebo uma reciprocidade positiva do outro, assim, putz, um cuidado com aquilo que eu estou expondo, um valor para aquilo que eu estou expondo, um jogo, aquilo que eu trouxe, o cara está elaborando, está criando junto com aquilo. E aí nessas experiências de palhaço, já foi experiências de dança, experiências de outros tipos de eventos, e você vai vendo ali que você vai criando conexões, e você vai se sentindo cada vez mais leve e mais livre para poder ser você mesmo. Para poder, tipo, sim. agora eu tô nem aí mais, sabe? Parece que Isso, aquelas pressões na nossa cabeça vão diminuindo e as coisas vão ficando mais leves, você vai ficando até sim, mais feliz naquele ambiente, com as pessoas ali. Aí você encontra uma pessoa aleatória lá, naquele evento, né, dar um exemplo de um evento, que você nem encontrou ainda, você não está conectado com ela, mas a energia está tão boa naquele lugar que você já é amigo daquela pessoa, e você já começa, sim, você consegue ser você mesmo com ela, você consegue falar sem medo. Então, eu percebo que esses momentos em que eu pude ter essas experiências me marcaram bastante. Eu falei, cara, eu quero poder viver dessa maneira. Eu não quero precisar estar num evento sim, para poder sentir assim. O que eu preciso sim. fazer para poder sentir Na assim vida, né? na vida em geral, na minha Na vida. casa, né? Eu converso com pessoas Sim, que não conseguem conversar com os pais, que na casa, na sua própria casa, no lugar onde ela convive, que vive, né, com as pessoas sim. do quais talvez ela mais ama, ela é travada, ela não consegue, né, ser ela Uhum. mesma, não consegue ser autêntico no trabalho, na faculdade, na escola, enfim. Então, isso é uma das coisas que me fascina e eu tenho desenvolvido cada vez mais. E eu acho que Uhum. um treinamento através do palhaço, né, pode nos ajudar muito a aprender a viver dessa maneira, assim. Pelo menos atendendo às regras e padrões, né, não rompendo os limites dos outros, mas, enfim. Sim, Ah, sim. É eu por acho que é isso isso. que essa arte, né, do palhaço nos deixa tão apaixonado, né? Uhum. Esse poder que ele tem de transformar todo o mundo ao seu redor ali, né? Essa capacidade de olhar mesmo, sabe, para o mundo e jogar com aquilo que apresenta a ele ali no momento, né? É dizer Uhum. sim para aquela situação e ainda jogar com aquilo ali. E isso faz dele um ser assim incrível,
e especial, você não acha? Assim, Uhum. eu sou muito apaixonado por esse nariz vermelho, né? Quando eu Aham. comecei a refletir sobre essa magnitude, né, desse despertar, do eu, né, Aham. foi o que eu entendi, que o palhaço, ele revela a nossa verdadeira identidade, né, a nossa Aham. face. Aham. Porque ele é você, ele sou eu. Né? Não existe Aham. o artista ali em si. Existe, sim, a profissão e tal, mas o palhaço em si, quando ele está ali dentro da sua essência ali, ele não está como artista, ele está com sua identidade, o seu temperamento, os seus traços de caráter, entende? Então ele é você, né? E ser palhaço é isso, é trabalhar em cima do seu máximo, né? O seu exagero, né? Que a gente chama o nosso palhaço, ele é o nosso exagero, seja ele na sua dor, seja ele na sua cura, né? Então o palhaço ele faz isso, ele trabalha e se joga assim com aquilo que ele tem em mãos ali no momento. Como você deu o exemplo da criança, a criança ela vive o presente, o ali e o agora, e o palhaço ele faz isso, né? Então eu acho que a gente vai perdendo também um pouco isso, né? Conforme a gente vai crescendo e a gente vai se formatando assim para muita coisa, né? E com isso a gente vai perdendo essa essência da criança, a inocência. Eu falo assim, né? Basta ver a definição que a criança que ainda não foram totalmente domesticadas, né? Nessa questão que nós falamos aí da crença limitante, Aham. elas dão para as coisas. Tipo, a criança ela vê o vento, o vento é um ar com pressa, né? Por exemplo. Olha que olhar lindo, Então, olha que jeito bacana de olhar para o mundo. Então, o palhaço, legal. né, ele nos propõe a isso, a novos olhares. Uhum. Teve uma pergunta aqui, acho que é da Guilda. Guilda Cacilda, oficial? Acho que é isso. Guilda, ela fala, quais são os desafios do palhaço ou da palhaça nesse momento? Imagino que seja nesse momento de pandemia. É isso, Guilda? Você teria alguma coisa? Porque aí depende, né? Depende do objetivo do Sim, palhaço em si, né? isso. Uhum. Que aí se for de hospital é um desafio, né? Se for um palhaço de Sim. circo é um outro desafio. Para um palhaço de hospital ainda, você sabe se existe, se está tendo Tá tendo online, visitas online. Uhum. visitas online? Visitas É online. mesmo? Sim, sim. Interessante. Tanto para os profissionais de saúde quanto para os voluntários, quanto para os pacientes. Legal. Você tinha comentado que o palhaço, ele propõe. Aí, ó, sou eu. Porém, temos que ter o cuidado de achar que só colocar o nariz já é palhaço ou palhaça. Por isso existe os treinamentos. É, Isso aí. Legal. É real. E falando nisso, aí você me lembrou uma coisa. Depois que eu comecei a ter essas experiências, né, e ter uma abertura maior a ser o ridículo, né, ou a estar exposto, ou a ser aquele quem é visto, né? Eu comecei a dar mais relevância, não é que mais relevância, eu consegui ter um olhar diferente para aquela pessoa quem está lá na frente. Por exemplo, vamos sim. supor um artista de rua, nem precisa ser palhaço, um artista de rua. Eu dou mais valor para ele porque eu sei como é estar no lugar dele, sabe? Uhum. E às vezes, Empatia. não sei, cara, é engraçado por que hoje eu vejo assim, eu fico me perguntando por que será que as pessoas não dão valor para. Não é que não dão valor, mas é indiferente, né? Mas, pô, tem uma É pessoa indiferente, é ali porque e eles tá, não se vivem, não expondo. sabem. É, não sabe o que é isso, né? Que todo o processo que é por trás de tudo isso. Porque Aham. você comentou, ser palhaço, ser um artista. Vamos botar o exemplo do palhaço. Porque ser palhaço, muitas pessoas acham que é ir lá e colocar o nariz vermelho, ou ter o rosto pintado, né? Aquele nariz vermelho. Muita gente pensa isso. Quando você está assim, você está no seu estado de palhaço. Aí você está com aquele nariz, né? Mas existe um palhaço dentro de nós, né? O que é o nosso palhaço? A nossa Uhum. inocência, aquela essência, aquela sensibilidade no olhar sobre o mundo, sobre o outro. Esse é ser palhaço. É você ali na sua inocência, na sua sensibilidade, né? Legal. Então, o palhaço ele não está diretamente ligado só ao nariz. Por isso que a gente fala que todo mundo nasce palhaço. E com o tempo a gente vai perdendo essa sensibilidade. Uhum. Né? Porque o palhaço ele está diretamente ligado com a criatividade de cada um de nós.
né, com a nossa criança interior, seja na nossa inocência, pureza, ou no nosso ser de dor, né, é o que está em Legal, nós. legal. E se a gente fosse, se a gente fosse perguntar, né, o que não permite a gente de rir da gente mesmo, de rir das circunstâncias, de rir da vida em si? O que não permite a gente não rir das coisas, não se alegrar com a situação que a gente está? Já parou pra pensar sobre isso? O que Ai, impede a gente, talvez, né? aí entra muitas coisas. A pessoa, quando ela para de sorrir, aí já entra a psicologia, né? Ela já perdeu a graça de muita coisa, até mesmo a graça de viver mesmo, né? Uhum, De estar ali. Por isso eu acho importante essa questão do autoconhecimento. Se a pessoa já chegou nesse ponto de não conseguir mais sorrir, mesmo numa graça, em algo assim que é bobo, né? uhum. Então, ela Eu precisa. digo, eu digo até, por exemplo, eu vejo, igual, hoje fala-se muito de gratidão, né? Hoje fala-se muito de gratidão e é um negócio interessante, Sim, mas, porém, contudo, entretanto, não é tão simples assim, não é só, não é sim. não é exercício racional, na minha visão, né? Então, Uhum, por exemplo, como você consegue rir, sorrir, se alegrar, mesmo numa situação desafiadora, tensa, né, difícil na vida, né? Mesmo talvez passando até por dificuldades ou num momento de crise. Não necessariamente quem tem sim, que rir à toa, bobão, alegre. Não, mas a sim. gente Uhum, está contente e está grato porque ainda estamos vivos, porque ainda temos saúde para poder sim, continuar trabalhando, enfim. O que será que nos impede, às vezes, de rir mas rir não é rir deboche, né? Rir é rir sim, contentamento, né? sim. Uhum, Das situações ruins. Na minha visão, é quando a gente cria expectativas de como a vida deveria ser, como a vida deveria estar, e aí a gente se frustra porque não está dessa maneira. E aí a gente coloca, sim. enfim, a gente começa a criar um estereótipo. O próprio Instagram, né? Vamos botar um exemplo do Instagram. Eu estou aqui na minha vida normal, putz, eu tenho uma vida maravilhosa. Eu mesmo estou falando, eu tenho uma vida maravilhosa. Sou Uhum, casado com uma mulher incrível. A gente não tem apartamento, mora de aluguel, mas enfim, temos uma vida maravilhosa. A gente tem um carro, eu tenho um trabalho, a Ana tem trabalho, a gente tem tudo que a gente precisa para a gente ser feliz. A gente é muito bem, a gente tem uma família maravilhosa. E aí eu entro no Instagram, eu vejo a vida de outras pessoas, eu começo a querer uma vida que não é a minha, a querer viver momentos que não é o meu. sim. Um exemplo, Assim, um exemplo muito legal. É o seguinte, nessa semana passada, nesse domingo agora a gente recebeu uns amigos aqui, e um dos amigos, ele tem um irmão que ele tem alguma, tipo assim, ele tem cabeça de criança, né? Ele tem 30 e poucos anos, mas tem cabeça de criança. uhum, E como ele se diverte, sabe? Como que tudo pra ele é legal, sabe? É interessante. E eu me fascino com isso, sabe? Eu fico sim, assim, putz, por que nós fomos tão adulterados, né, no sentido de perder essa criança, perder esse palhaço, pra gente deixar de ser feliz e de conseguir se alegrar com a vida, né? O que foi que aconteceu que fez com que nos sim. impedisse cara, de ser grato, de ser contente com a vida que sabe? E então eu vejo que existem muitas coisas aí que me despertam a curiosidade para poder entender melhor sobre isso e poder aprender Sim. a como eu posso viver de uma maneira mais feliz, mais autêntica, mais alegre, sem Sim. precisar que coisas gigantescas aconteçam na minha vida, né, para eu poder ser feliz e Felicidade poder está no dizer, ah, não, mínimo agora detalhe. sim. Uhum. Agora sim minha vida vai dar certo. Não necessariamente não ficar É. dependente dessas coisas, né? Mas Sim, diante disso tudo, o que você... o palhaço, ele é um grande treinador da vida, assim, né? Do jogo da Uhum. vida, porque viver não é fácil, assim, né? Não. Existem várias situações que vai tirando essa tristeza e você tem que treinar todos os dias, é treinar mesmo, né? A criança, você Aham. pode ver que ela tá ali, ela não desiste, ela vai fazer algo, aquilo dá errado, ela vai, ela faz. Então, por isso que a gente costuma dizer que a criança, ela é nosso professor. Eu tenho dois dentro de casa, né? Porque, Aham. assim, a percepção dela é acurada, a inteligência, a paixão, a dedicação que ela tem em fazer aquilo que ela realmente quer. Então, assim, a mesma coisa é o palhaço, ele se entrega no jogo, né? Ele tem essa conexão no olhar,
ele observa tudo em sua volta, ele sente e depois age. Geralmente, na correria nossa do dia a dia, nós fazemos todo ao contrário, né? Nós agimos e depois pensamos no que fizemos. Ou você cria uma expectativa enorme, quanto maior a expectativa, maior será a sua frustração, né? Então, aí está uma razão que poucos de nós conseguimos o que realmente desejamos, né? Que nós dirigimos o nosso foco para o lugar errado, não é verdade? Você concorda com isso? A gente acaba Pois dirigindo é. o nosso foco para o lugar errado. Então, existe poder no nosso foco. Então, quando você concentra ele para o lugar errado, você, em vez de viver, você vai ali, ó, arrastando pela vida fora, né? E o palhaço, com todo esse olhar dele, né, para o aqui e agora, a gente vive muito ansioso, né, com o que vai acontecer, o que já passou, fica agarrando um lado, agarrando o outro e não sabe para que lado que vai. Então, o palhaço, como você treina todos os dias, principalmente quando você é um voluntário, ele te ensina a viver no aqui e agora, né? Então, nós focalizamos consistentemente, tem que ser algo assim, tem que ser todos os dias treinado, senão a nossa mente ela acaba esquecendo aquilo. E com isso você vai aperfeiçoando, né, todos aqueles recursos para você saber lidar com qualquer área da sua vida, né? E você começa a aprender a desenvolver características únicas, né? Que Uhum. o palhaço, ele é incrível, ele acelera esse processo todo, é algo louco. Legal. Você tinha comentado sobre os olhares do palhaço, né? Os novos olhares que o palhaço traz. Como que você acha que o palhaço propõe esses novos olhares? Quais seriam Olhando eles e tal? isso, olhando para esse lado positivo, as pessoas falam ridículo, né? Eu não sou muito fã desse termo, porque eu Aham. acho que o palhaço ele é um ser muito supremo, assim, é uma coisa muito. Ele traz muito. Mas, enfim, dizem que o nome mesmo do ridículo vem de fazer rir, algo assim. Eu nem cheguei ainda a ler Uhum. nada sobre isso, não, sabe? Mas eu vejo que o que o palhaço traz, que nos ajuda a mudar esse olhar, é fazer o aqui e agora, é começar de novo. Errou, né? Você olhar tudo assim, de uma forma mais, como que eu vou dizer, amorosa mesmo para as pessoas, né? Para a vida, para o seu jogo, viver o seu momento atual, porque assim, nós estamos vivendo um momento de crise mundial, né? Uhum. Na saúde, vindo já crise econômica aí, e a falta de dinheiro, né, muitas vezes faz a pessoa deixar de ir, é, casamentos. Então, assim, o palhaço, ele vai mais para esse lado da humildade, ele acaba te fazendo olhar além do seu momento ali, ele vê graça e ri daquilo e tenta fazer algo para melhorar ali no momento, entendeu? Ele não Sei fica como. pensando muito, ele age, ele vai lá e o que é que eu posso fazer para tentar melhorar essa situação desse momento? Ele vai Você lá e comen- age no momento. Você falando isso, assim, se a gente for pensar no palhaço em si, pensando no palhaço em si, né? Igual, por exemplo, o palhaço de hospital, né? Qual é o grande objetivo dele? Qual que seria o grande objetivo do palhaço de hospital? Do doutor palhaço. Bom, depende, cada instituto trabalha de uma forma. Eu, Flávia Ferracina, quando eu vou para dentro do ambiente hospitalar, eu vou para tentar levar, não significa, você vai para tentar ganhar o sim, levar o riso, mas às vezes você não é bem recebido. Então, através da palhaçaria, eu tento levar o bem-estar. É mostrar aquela pessoa, tirar o foco dela da doença e mostrar o que Aham. há saudável nela, é trazer ela para esse lado saudável. Então, eu É, sempre penso nisso quando eu vou para em uma visita. resumo, talvez todo palhaço ele vai para o hospital, pelo menos né, em Sim, tese, que ele quer mudar o estado emocional e, inclusive, parece que tem alguns estudos que pessoas que têm visitas regulares de palhaços, doutores palhaços, têm melhores sim. a A recuperação dela imunidade é mais dele, rápido. Isso. o Então riso, ele libera, né, A Guilda hormônios. comentou aqui, ó, ridículo é igual a risível, que é igual a despertar o riso. Então, Isso. o Não palhaço ele é tem um o, objetivo. Ah, é porque a gente acaba olhando para o lado.
ruim da palavra, né? Isso é Mas não é isso, ridículo. não. Dizem que a gente acaba, é natural da vida. Mas, assim, Aham. voltando àquela pergunta, para ficar um pouquinho mais claro, assim, eu não sei se eu expliquei direito, o palhaço, ele te assegura, né, voltando para o olhar do palhaço, tá? Eu tô falando, a questão das desgraças, das derrotas, né, que temos aí na Aham. vida, né, que a gente acaba assumindo posições diferentes, né? Então, se a gente encarar com o olhar do palhaço, com o olhar desse novo nariz, o palhaço ele consegue obter sucesso através do fracasso, né? Porque ele olha aquilo de uma forma experiência, ele vive aquela experiência como única, né? Como uma coisa vibrante, aquilo que para nós às vezes vai ser um problema que nós não vamos conseguir resolver, para o palhaço é apenas uma experiência com qual ele vai brincar. Então, assim, o Uhum. nosso palhaço acaba brincando com esse desconforto. E do desconforto ele gera o riso, né? E vai deixando você sorrindo, você libera os seus hormônios, né? E nisso vai trazendo essa sensação de bem-estar. Então, vale a pena, por mais que seja difícil você tentar ter um outro olhar, né, da Uhum. situação. Eu vejo, então, eu acho que um dos olhares do palhaço também, ele é. Você imagina se você fosse. Na verdade, todos nós somos contagiantes, né? Nós contagiamos o ambiente, seja pro negativo, Sim. seja positivo. Alguns são meio morno, né? Tipo assim, alguns são meio cinza, que não contagia Uhum. muita coisa, nem para um lado nem para o outro. E, e o palhaço, talvez, ele é o cara que vai entrar no metrô ou no ônibus, ou sei lá, ele vai passar no seu dia assim e vai despertar uma fagulha e que talvez pode mudar ali o teu processo, né? Então, e Sim. aí seja ele dentro do hospital, seja em alguma coisa que você viu, ou seja até num show, numa apresentação. Eu acho que o palhaço ele tem esse poder, né? Aquele quem sabe fazer isso, né? Aquele quem sabe Sim. utilizar as estratégias, não é um maluco, né? E eu acho que esse talvez seja, na verdade a gente falou de várias coisas, né? Mas esse talvez é um dos pontos mais interessantes que eu vejo do poder que a gente precisa de mais palhaços, né? Não palhaço de O nariz mundo vermelho, mas precisa de mais a palhaços. gente pode ser um palhaço de terno, A pode ser um essência. palhaço Sim. normal, tá em casa, normal, vestido como é que fala? Camiseta, né? De roupa de Sim. dormir, de pijama, sabe? Não Sim. precisa necessariamente ele ter o nariz, mas é aquele Sim. cara, aquela pessoa que se propõe ou se disponibiliza para ser quem vai trazer um bem-estar ou proporcionar algo positivo para aquelas pessoas, né? Eu vejo que Sim. quando eu já veio várias coisas assim, né? Coisas que eu aprendi, sei lá, tipo um jogo, ou uma brincadeira, ou algum tipo de pergunta. Eu gosto de jogar com isso para tentar estimular algumas coisas, né? Então, Uhum. seja uma conversa um pouco mais profunda que a gente precisa ter, que eu preciso ter com alguém, seja um jogo para poder conectar todo mundo e tirar todo mundo do celular e conectar as pessoas aqui para a gente poder ter um momento legal. Então, eu acho que o palhaço é esse cara que ele olha o ambiente, assim, dos olhares, Certo. né? Ah, Ele olha o ambiente e fala, cara, o que eu posso fazer aqui para gerar um melhor bem-estar ou para gerar uma menor conexão entre as pessoas, para talvez despertar um riso, mas não só isso, mas para sim. talvez despertar um choro, porque às vezes as pessoas precisam chorar também, às vezes precisam ter Sim, isso conversas aí. difíceis. Então, como eu vou aqui enquanto ser humano, enquanto eu mesmo, enquanto é, um ser imperfeito, né, mas que ao mesmo tempo tem uma boa intenção, como que eu vou poder fazer isso nesse meio aqui? Eu vejo que o, Sim. o palhaço ele tem esse grande objetivo, né? E a gente precisa de mais palhaço nesse sentido. Porque se todos Sim. nós continuarmos abaixando a cabeça e tipo, eu sei que ele precisa falar, eu sei que a gente precisa ter uma conversa, mas eu não vou fazer enquanto ele não falar, ou eu só vou Sim. fazer quando eu tiver vontade, né? Então, eu acho que o palhaço, Sim. a gente precisa de mais pessoas que vão se colocar a cara Sair da zona de para, conforto, né? exato, para impactar o ambiente, É, para o palhaço. O palhaço, ele é isso, ele faz a gente abandonar a nossa zona de conforto e expor momentos vulneráveis mesmo, né? Igual você Aham. falou, nem sempre a pessoa vai estar ali para poder rir, né? Vai te devolver um sorriso, você joga, ele que joga para você, né? E você vai fazendo ali.
Porém, nós somos muito encorajados com o palhaço, né? A dançar, mas ao mesmo tempo também expressar nossas emoções, né? Então, assim, a importância do autoconhecimento dentro da palhaçaria, né? Se você é sua emoção, se o seu palhaço é sua emoção, a sensação, você vai lá Uhum. derramar depressão em cima de uma pessoa que já está internada, né? Ou uma Uhum. pessoa que foi lá mesmo para ter essa sensação do riso, você vai levar aborrecimento, você vai levar sensação de loucura, você vai levar o riso. Então, você precisa saber o que você está indo fazer. Você está indo levar a sensualidade, né? Então, assim, é notável quando há uma mudança de postura no palhaço, assim, as pessoas veem mesmo a postura dele. Então, eu acredito que o humor e o riso, elas são formas das pessoas até se perdoarem, sabe? Se libertarem, né? Isso é muito Uhum. profundo. Por isso que eu me preocupo muito com essa questão do autoconhecimento. Se eu estou triste hoje, o que eu vou entregar para essa pessoa, sabe? Então, é entregar no meu potencial. Seu palhaço é o seu exagero. Imagine se você for numa situação, né, que você esteja não tão Seu legal palhaço é assim. seu exagero? O Pois seu é, palhaço é o nosso exagero. Ele é aquela, legal. tudo, vamos supor, se eu gosto de rosa, eu vou usar tudo que é rosa, tudo que eu não tenho coragem de usar, com medo, Uhum. né, dessa questão do julgamento, eu jogo no meu palhaço, né, é o meu exagero. Então, O assim, eu tô com o palhaço nariz é a vermelho, eu tô permissão ali para para você. expor. Isso, É ser o que tipo você não tem carnaval. coragem de ser, Aham. igual o povo que bebe, vou beber para falar aquilo que eu tenho Aham. coragem, a máscara do palhaço é mais ou menos isso. Eu vou colocar o nariz e tenho tanta vontade de contar essa piada, mas nunca tive. É o momento de você fazer isso, né? Então, ser palhaço é dizer sim para você. Então, assim, Uhum. existe um poder ilimitado dentro da gente, né? Só que tem muitas pessoas deixando isso inativo. Por isso que a gente está falando o tempo todo nessa questão do palhaço, porque o palhaço ele acaba despertando essa coragem por você não ter medo, por você apesar de você estar com uma máscara ali, mas é você, entendeu? Mas Aham. assim, tem gente que acaba se escondendo, dizendo assim, né? Igual que vai lá, bebe uma pinguinha, vou falar porque eu estou um pouquinho bêbado, vou ter coragem de falar. Você acaba sendo treinado também, né? E quando você tira o nariz, você acaba que consegue, você entende que aquilo é você. Então, assim, Aham. não deixe, sabe? A gente não pode deixar isso morrer dentro da gente, a gente não pode deixar essa sensação maravilhosa que o palhaço nos traz, né? De ter esperança, de ver graça nos momentos difíceis, de brincar com aquela situação e saber que vai ter um novo dia, que vão ter novas oportunidades. As pessoas estão perdendo, a gente está vivendo, né, momentos muito difíceis. Legal. Tem alguma prática, algum hábito, alguma atividade específica assim que você fez e que te ajudou muito a despertar o teu palhaço ou esses sentimentos, né, essas predisposições, esses olhares que você se lembra? Então, eu sempre fui muito crítica. Uhum. E por eu ser crítica e não ter muitas referências de onde eu vim, que eu vim de um lugar muito simples, eu tinha vontade de me expressar, mas eu tinha medo, né? Do julgamento. Eu sempre fui muito medrosa, que as pessoas vão pensar, ou não, quem é ela Aham. para falar isso? Então, assim, o palhaço. E quando eu comecei a andar caracterizada da Ferracina, eu me desafiei. Eu falei, eu vou começar a ir para a rua, principalmente andando na região dos meus vizinhos, né, dos meus parentes, eu precisava quebrar isso, que independente, existia uma pessoa ali, sabe, e que eu era capaz. Então, assim, Aham. hoje em dia, a crítica me fortalece, assim, né, as pessoas vêm falar algo, porque eu sei quem sou eu, através desse autoconhecimento, por eu ir, sei lá, andar no ônibus, já andei dentro de ônibus, meu marido é professor universitário, eu falava assim, e agora os alunos vão me reconhecer, falava, agora é nada, eu sou palhaço, isso é minha vida, ele tem a dele, eu tenho a... Sabe? Eu comecei a parar de pensar um pouco nos outros, eu sempre pensei nas pessoas. E a Flávia sempre ficava. Então eu falei, agora como Ferracina, é o meu momento, eu pedi esse presente para Deus e Deus me deu.
quer uma cura, quer uma forma maior de jogar, de se expor do que ela. Ah, Então, assim, eu tenho aproveitado isso, entendeu? E sempre penso, é, como eu posso fazer diferença através da Ferracina, porque ela que me impulsiona, ela que me deu coragem, né? Como eu já aham. falei isso, se não fosse através de tudo isso que eu passei na palhaçaria, eu não estaria aqui, provavelmente mais à frente, né? Mas ele acelerou esse processo. Então, Uhum. assim, o que eu posso fazer é para melhorar mesmo a qualidade de vida das pessoas nesse momento que nós estamos fazendo. Então, se eu fosse olhar antes a Flávia com medo de julgamento, eu não me expor dançando, eu não ia fazendo careta, eu não me expor fazendo nada. Eu olho o tanto de Uhum. vidas que você abençoa, levando um sorriso, né, para dentro da casa delas. Então, isso, a Ferracina me ajudou assim, me expondo, indo para a rua, para ônibus, para frente da padaria, né, Legal. principalmente na minha região aqui. É legal você falar isso. Me veio na cabeça assim uma dica assim que talvez eu até estava querendo tirar de você assim uma dica de como que a gente consegue despertar cada vez mais, né, o nosso palhaço assim essa liberdade dentro da gente, né? De ser autêntico e Uhum, ter cada vez menos medo do julgamento e enfim de nos expressar e de ser esse ponto, esse alguém que vai levar, que vai impactar positivamente, né, no ambiente. Então, eu percebo o seguinte, é engraçado, né? Se a gente for pensar em quais são as principais conversas de elevador, principalmente conversa de elevador, né, de fila, sei lá, quando você está na frente de alguém, normalmente, assim, talvez o mais comum a gente perguntar, a gente falar, bom dia, tá quente hoje, né? Ou tá frio hoje, né? Nossa, que frio, nossa, que chuva de repente, né? O sol tá de matar, né? Ou seja, são coisas que são uhum, comuns a mim e a você, a mim e aquela pessoa que está no negócio. O sol tá para todo mundo, né? A chuva sim, tá para todo mundo. Então são coisas que nos tornam, que são comuns a mim e você. Ou seja, coisas que são comuns nos conectam. sim, Então, quando você falou igual você estava no ônibus, né? Ou você está na padaria e tal. E aí, o que, que vai surgir, né? Você está ali no ônibus vestida de palhaço e, putz, caraca, o que, que os outros vão pensar? Só que quando eu me conecto aquilo que existe de comum comigo e com o outro que está ali no ônibus, aí eu, por sim, exemplo, eu entendo que, cara, ele pode não estar querendo realmente não ter ninguém que enche o saco dele. Aquela sim, cara fechada seja por causa disso, não necessariamente porque ele está com raiva de mim, mas é porque talvez ele não queira. Ou seja, você começa a conectar com aquilo que existe comum dentro de você nele. E aí uhum, você começa a entender melhor como que você pode se relacionar com essas pessoas de maneira mais livre. Porque você para de ficar preso ao medo do julgamento dos outros e você começa a se conectar com aquilo que tem de comum. E o que, que tem mais de comum entre a gente? Olha, todo mundo sente dor, todo mundo sente dificuldade, todo mundo tem ansiedade às vezes, sofre, sente sozinho, precisa sim, pagar as contas, né? Precisa correr atrás daquilo. E também todo mundo busca felicidade, certo? E naquele momento no ônibus talvez você estava buscando felicidade e outras pessoas, enfim, esse olhar de o que é de comum em mim, em você, né? Eu dei o exemplo sim, lá no início do palhaço que ele é gordinho, ele tem uma barriga e o outro é magrinho, ou seja, os dois têm barriga. uhum, Mas aí eu quero me igualar à tua, né? Eu faço aquela brincadeira de puxar a minha, como aquilo me conecta, a nossa barriga me conecta, existe uma diferença que me conecta contigo. Então acho que esse processo de eu entender o que me conecta, o que me torna comum com aquele outro para o qual eu quero me conectar, é um processo sim, inicial de a gente conseguir diminuir um pouco a ansiedade, né? Essa ansiedade social, a gente conseguir ter mais coragem para a gente se expor e principalmente, né, talvez o grande objetivo do palhaço que a gente falou agora há pouco, né, talvez fazer o outro rir, fazer o outro se sentir uhum, mais acolhido, mais ouvido, mais importante, bem-estar, né, sim, levar bem-estar para o outro. não E vai para eu estar. poder fazer isso, eu preciso estar livre, eu preciso estar, sabe, livre desses julgamentos, dessas amarras que às vezes a gente constrói, né? E como é que uma das dicas talvez que eu vejo que aconteceu muito na minha vida é cara,
essa outra pessoa pode estar sofrendo, essa outra pessoa pode estar também com ansiedade, essa outra pessoa pode estar também ali com medo do meu julgamento enquanto a ela. Então eu tirar esse olhar, às vezes, egoísta nosso, né? De que os outros estão olhando pra gente e eu começar a olhar pro outro. Eu começar a Sim, perceber o que está no outro, o que está vivo no outro. E que eu consigo identificar em mim também, que eu posso me conectar com ele. sim. Faz O sentido isso? palhaço, o palhaço, ele já faz muito isso. Ele treina o nosso olhar para o outro, sempre para o outro, né? Ele vai ali Aham. para o outro. Mas para você conseguir dar atenção ao outro, você também precisa saber quem é você, né? Sim. Porque todos nós temos sonhos, concorda? Só Todos nós, só um parênteses aqui, concordando com o que você trouxe. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou entender o outro. E aí sim, isso mais eu vou aí. entender o que há de comum na gente, mais eu vou conseguir me tornar e conectar Isso. com o outro. Mas legal, vai lá. Porque assim, o palhaço, ele já treina o nosso olhar para o outro o tempo todo, para o mundo, para o Aham. redor, né? Mas só que lá no início desse processo todo do autoconhecimento que o palhaço nos traz, Uhum. a gente já quer ir com ânsia para poder ajudar o outro, sem nem entender o que está dentro da gente. Então, eu acho que esse momento agora, já que a gente quer aprender com o palhaço, é isso. Aprender a olhar, sentir e agir, né? O Pércio, ele é um grande, eu sou muito fã dele, ele trabalha muito essa questão do olhar, sentir e agir, e o curso que eu fiz de palhaçaria também, ele despertou muito essa questão da gente olhar, sentir e agir, mas é olhar para dentro de nós mesmos, entendeu? Porque nós Uhum. queremos acreditar no fundo das nossas almas, a gente sempre quer acreditar, e às vezes tem mesmo um dom especial, que às vezes é capaz de fazer uma diferença. Ah, o que eu posso tocar o outro, tudo é o outro, é o outro. Mas chega um momento em que para você tocar o outro, você precisa primeiro estar bem com você, entendeu? E sempre que você quiser sinceramente, assim, efetuar uma mudança na sua vida, ou sei lá, você não consegue mudar o outro. Isso não tem muito assim. O palhaço, ele consegue transformar o ambiente, né? E através do ambiente, ele leva para o outro. Não é que ele vai Aham. mudar a vida do outro, sabe? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar nisso, fazer, é saber quem é você, né? O que eu vou levar para o outro, o que eu quero oferecer para o outro. Então, Aham. assim, quando me perguntaram o que eu realmente mudei na minha vida 4 anos atrás, vamos dizer assim, eu digo que a coisa mais importante que eu fiz foi mudar o que eu exigia de mim. Que às vezes a gente exige muito do outro, né? Mas o que eu exigia de mim mesmo, sabe? Eu fiz Uhum. toda aquela lista, né, de coisas assim, o que eu aceitaria na minha vida, o que eu não aceitaria mais. Porque Legal. aí vai vindo o autoconhecimento, quando você chega para o outro, você se identifica ou com a dor ou com a alegria dele. Então, assim, é você realmente, o autoconhecimento é você realmente ir atrás do seu verdadeiro eu, né? Uhum. Legal. A Jane Valvassori, estar bem com a gente mesmo, né? Ei, Trazendo esse Jane, ponto aí que você está trazendo. Jane, Legal. Dulce, Vini, A gente ter o autoconhecimento, ele nos ajuda nisso, né? A entender mais sim, a gente e entender o isso. que que vai fazer a gente não estar bem com a gente mesmo, né? Uhum. A gente só Muita gente, consegue saber. Ah, porque assim, muitas vezes na vida a gente sabe o que fazer, sabe? A maioria das pessoas sabem o que fazer, mas poucas pessoas realmente fazem o que sabem, né? Então, aham, assim, o saber não é o bastante. É preciso que você entre numa ação, né? E tudo na vida é no seu agir. E para você agir, você legal, precisa observar o que tá na sua volta. legal. O cuidado de si. A gente precisa primeiro cuidar da gente também, né? Porque se a gente não cuidar da gente, a gente Sim. não consegue cuidar do outro. Olha, a Naná falou que tá amando a live, mas que bom, eu fico feliz. E a gente tá encerrando agora, né? O Instagram acabou Sim. de me avisar aqui que falta um minuto apenas. Eu queria te agradecer enormemente, Flávia. E agradecer a todo mundo que participou, a galera que comentou, a Naná, a Guilda também, a Jane, enfim, que acompanhou até agora. Quero agradecer bastante e queria deixar aí as suas últimas palavras para você poder encerrar. Então, eu acredito muito que ser palhaço, não estou falando para você botar o nariz palhaço, é você liberar esse palhaço que existe em você. Porque ser palhaço é dizer sim para você.
tá? E existe Legal. um poder ilimitado aí dentro, dormindo, e que você precisa despertar. Não deixe isso ativo, inativo, né? Bota ele ativo aí, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Legal. Cuide de você, se autoconheça, entenda quem que você é, como que você pode expressar toda essa esse seu valor no mundo. Eu acho que essa é a Isso. mensagem que fica